dignidade e recato de ontem, despudor e trivialidade de hoje. Despudor, todo mundo sabe o que é. Uma definição de pudor contra-revolucionária é a santa vergonha que a pessoa deve ter de expor aquelas suas partes que são marcadas pelo pecado original. Isso não são só as partes, vamos dizer, mais marcadas, mas é tudo no corpo que descobre demais o corpo, puxa as almas para fazer imaginações, assim, ficar imaginando coisas e inventando cenas e tudo a partir daquilo que é mostrado a mais. Ou o que deve ser recatado é, do ponto de vista do pudor, de tal maneira que as pessoas não tenham a menor chance de se deixarem atrair pelos aspectos baixos dos outros. E os outros com relação da própria pessoa. Depois, trivialidade, vem de trivial, é uma coisa muito chã. Tem pessoas que só conversam sobre o piso do galinheiro, né? Não sai do piso do galinheiro. Então, dignidade e recato de ontem, despudor é contra o recato e trivialidade é contra a dignidade. Então, vamos ver, isso é de 1956. Reparem bem nessa foto. Se alguém de vocês tiverem a possibilidade de projetar a foto independente do que eu estou mostrando aqui, de maneira que vocês possam acompanhar a leitura daquilo que eu estou projetando e manter visível as cenas que ele vai comentar, seria muito bom. Mas vale a pena dar uma olhada. Não tem uma moça aí, eu não sei, talvez tenha, sem chapéu ou sem algo na cabeça. Acho pouco provável que tenha. Veja os vestidos todos como são. E essa que está na frente, ela usa uma capa de arminho. Capa de arminho era uma coisa muito honrosa, muito digna, né? E ela, enfim, está aí com uma apresentação muito digna. E veja, em cima da cabeça dela tem uma coroa, né? Então, dir-se-ia uma rainha. Está escrito embaixo. Rainha acompanhada do Monsieur Fernand Doré e de seu cortejo, saindo da prefeitura após a sua recepção pelo seu prefeito. Bom, são cenas da Belle Époque. Na primeira, ao fundo, um edifício a um tempo harmonioso e grave. Se vocês voltarem para a cena, vão ver, é um edifício harmonioso, mas grave, é um edifício pesado. Sai dele um longo cortejo de moças graciosamente trajadas. E, à frente, cingindo uma coroa e revestida de manto de arminho, uma dama que alia a formosura pessoal, a elegância, a riqueza e o recato da indumentária. Ela tem todas essas qualidades na indumentária. Ela dá à mão direita a um personagem de aspecto grave, compenetrado da importância de sua função. Um rigoroso traje de gala, casaca, cartola, com decorações. Aí está a cena. Do que se trata? De uma cena de aparato em alguma das pequenas e brilhantes cortes principescas, tão numerosas em 1909, data da fotografia. Essa fotografia do cliente tinha 1 ano quando ela foi tirada. Então, o que será isso? Uma cena de aparato de alguma das pequenas e brilhantes cortes principescas, aqui na época tinha, né? Muitas, na Europa. Aqui, veja que é uma outra cena que a mesma senhora, muito digna, com a coroa na cabeça, ela sobe num landau e ele vai comentar. Vejam, tem soldados atrás, estão na rua, soldados de pé, mas são uma cena de muito respeito. Todo o centro
da outra gravura, que é essa que eu mostrei, é tomado pela mesma dama, que acaba de entrar num elegante landau. Vocês lembram do automóvel landau? É por causa desse tipo de carruagem. E se apresta a sentar-se para partir. Serve-a um cocheiro de cartola e libré. Um ar de importância e seriedade se nota no semblante dos circunstantes, que são visivelmente personagens oficiais do mundo político e militar. Mais uma vez, a fotografia não fornece elementos definidos para se ajuizar se se trata de um aspecto de vida de corte. Aqui vem a terceira foto. Veja como é que ela está. De novo, é a mesma senhora. Todos os homens de cartola, os bigodões. Algumas barbas assim, bem cuidadas pelos elementos da época e tal. Então, vamos ver. A recepção da rainha na prefeitura, acompanhada do Messias Fernando Rey. Por fim, um terceiro clichê. Junto a grades aristocráticas, cujos portais estão acolhedoramente abertos, notamos ao centro a mesma dama, o mesmo cavalheiro que na outra fotografia lhe dava a mão, alguns militares e vários personagens protocolarmente vestidos de cartola e casaca. Bem ao fundo, um poste coroado com um escudo encimado por uma coroa, no qual se lê a letra B. Talvez não consigam ver, porque está um pouco apagado o B, mas o poste, dá para ver lá o poste com a coroa, está mais ou menos numa linha reta em cima da cabeça da senhora mais importante. Num plano mais próximo, um carro de linhas extremamente imaginosas, com um arco igualmente de linhas bizarras, no alto do qual há uma coroa. À direita, que a gente não sabe se é um carro alegórico ou o que é isso. Eu não consigo definir, decifrar. E ainda uma vez formulamos ao leitor nossa pergunta. Trata-se de uma cena de corte? Tudo indicaria que sim, mas de uma pequena corte, um tanto fantasista. Vejam-se as linhas singulares do carro. E rústica, nota-se algo de inautêntico, de postiço nos personagens de casaca, que tem muito de petit bourgeois, de pequenos burgueses. A dama é vistosa e desembaraçada. Ter-se-ia alguma dificuldade em afirmar que ela é propriamente aristocrática. É uma maneira muito delicada de dizer. Matizes e pormenores que um observador arguto pode notar, mas que passam inteiramente desapercebidos para a maioria. A maioria não percebe que ela não é aristocrática, mas é uma pessoa da vida deles, da vida do local onde ela está, se apresenta assim. De que se trata, então? Toda esta seriedade, esta solenidade, este protocolo são para festejar a rainha da Bonneterie em Troyes. Esta cidade, antiga capital do Champagne, de lá que vieram os champanhes, tinha no início do século, com seus 50 ou 60 mil habitantes, uma importância muito secundária e procurava manter-se incentivando as indústrias locais, das quais a Bonneterie era uma das mais apreciadas. Bonneterie que fabrica malhas ou rendas, coisas do gênero. A coroação desta rainha, entre aspas, aqui já vem, serviu de ocasião para festejos brilhantes, próprios a chamar a atenção da imprensa e dos turistas, de forma a fazer propaganda do produto. Daí a colaboração das autoridades. As gravuras representam o instante em que a rainha, entre aspas, se retira do paço municipal de Troyes, onde acaba de ser coroada. Essa daqui. Então, ela foi coroada como uma rainha. Foi uma festa, uma coisa qualquer, para valorizar os produtos da cidade. Né?
Sua chegada ao palácio da prefeitura do departamento de Aube, é uma cidade. Está aqui. Então, ela saiu de lá e veio para cá. Aliás, ela foi coroada, na realidade, está aqui, é no Hotel de Ville, quer dizer, na prefeitura. Sua saída depois de feita a visita ao prefeito. Está aqui. Então, ela foi, visitou o prefeito. Agora, ele está saindo da prefeitura acompanhada onde ela visitou o prefeito. A que propósito tudo isto? Para que compreendamos, ou melhor, apalpemos, quanto o mundo vem perdendo sua seriedade ao longo deste século apalhaçado e tormentoso. Em 1909, era assim que se apresentava uma rainha de moda ou de beleza, em suas poses destinadas à grande publicidade. Hoje, quer dizer, ele falou em 1956, hein? O número de tais rainhas cresceu imensamente, mas as poses mais apreciadas pela multidão são tais que nem sequer ousamos fazer uma comparação. Bom, isso em 56 era assim. Imagina hoje. Hoje, as que seriam as rainhas da moda, absolutamente não têm a mínima condição de ser mostradas. E estão tão decaídas do ponto de vista de valores morais que não tem a mínima condição da gente projetar algo sem ser ocasião de tentação. Mas o tema se presta também a outra observação. Quando um costume é perigoso, por mais austero ou inocente, entre aspas, que ele se apresente de início, na realidade, todo o seu dinamismo tende para ir abandonando gradualmente as formas corretas e os atavios distintos para se mostrar em sua essência sensual e chula. Por isso que quando a gente vê uma pessoa com uma roupa que está um pouco distante da modéstia normal, a gente vê que aquela pessoa está num processo que, se ela não se corrigir, ela vai seguir este processo aqui, né? Na realidade, todo o seu dinamismo tende para ir abandonando gradualmente as formas corretas e os atavios distintos para se mostrar em sua essência sensual e chula. Assim começaram estas rainhas de propaganda e fancaria. Fancaria é falsidade, né? Então, as de hoje começaram assim. O que diriam esses senhores de casaca, modestas notabilidadezinhas pequeno-burguesas de Troia, em 1909, se vissem o modo por que geralmente se apresentam hoje as descendentes ou sucessoras das rainhas, entre aspas, de seu tempo? O que eles diriam se eles saíssem dos túmulos, e proveito que nós tiramos disso? Isso é algo que, num certo sentido, todos que estão assistindo aqui intuíam que a coisa ia por aí. Mas é interessante firmar os princípios com palavras adequadas, palavras certas. Porque na hora da gente argumentar com alguém, se a palavra não está certa, a gente não vai ter força na hora de dizer. Então, é muito importante. E veja a questão. As coisas começaram com quase nada. Aos poucos foram mudando. Eu lembro que eu mostrei, ainda agora nessa viagem, um jornal da França mostrando o primeiro banho de mar da história. Vocês devem se lembrar. Se um profeta aparecesse ali e dissesse: isso aqui vai dar no nudismo, é preciso acabar com isso, ele seria odiado não sei em que extremo. Você é um louco, você é maldoso, você só vê malícia, você só vê... Pega essa mesma pessoa que acusa, e o que ela comentaria dos dias de hoje? Comentaria a mesma coisa. Você só vê malícia, o pessoal está assim, mas eles não estão com má intenção. Eles não estão com...
E é negar a evidência da decadência na qual nós estamos. Nunca o mundo se apresentou tão mal quanto em nossos dias. Nós vivemos do ponto de vista da dignidade, do recato, a pior era da história. A pior era da história.